Para turbo dia, bom menino santo, sacrifício de missa, ave de 5, já domingo de quaresma. Nós está começando nossa celebração cantando junto, número 189, 189. Para sempre seja cantar. Para sempre seja cantar, bom nome, Senhor. Fuente de paz e alegria, bom nome, Senhor. Força escondida nos vida, para sempre seja cantar, bom nome, Senhor. Vida, verdade e caminho, bom nome, Senhor. Glória como minha alma te espera, para sempre seja cantar, bom nome, Senhor. Goza, bondade e promessa, bom nome, Senhor. Barranca segura de minha vida, para sempre seja cantar, bom nome, Senhor. Guia, salud, fortaleza, bom nome, Senhor. Luz verdadeiro do mundo, para sempre seja cantar, bom nome, Senhor. Glória na Tata na Yu, bom nome, Senhor. E na Espírito Santo, para sempre seja cantar, bom nome, Senhor. Nome de Tata, e de Yu, e do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor seja sempre convosco. Meu barang bang confessar nos falhos ng pasinadignamente celebrar o sagrado mistério ng de nos fé. Mita confessar na Deus Todo-Poderoso e delante que presente, como ia peca tanto, para pensamento e palavra, para lo que me ahasi a querer sin hasi, para mi culpa, para mi gran culpa. Pesei-me da roga a Virgem Maria, do Ángel de Santo, e vosso mir humanam, de reza para mim na Senhor nos Deus, Mara Deus Todo-Poderoso, por mostrar-nos sua misericórdia, por donar-nos pecados e riba-nos na vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Laga nos reza. Senhor, nos Deus de puro amor, voiu a sacrificar sua vida para o mundo. Assim, seguindo seu exemplo de amor, nos procana de seu passo com cara contento, como em si sempre bota acompanhar-nos com boa ajudança. Essa que nos está pedindo, para meio de voiu Jesus Cristo, nosso Senhor, que como Deus está viva e reina cubo, de unidade do Espírito Santo, dentro do siglo de siglo lang. Lectura for do book de profeta Ezequiel. Essa que lo que Senhor, mi Deus, tabisa mi pueblo. Lo me quebra vosso graf na abre. Me ta saca vosso for de graf de exílio e riba vosso Israel, vosso mes país back. Ora me hasi essei, vosso lo reconhece, kuta ami ta Senhor. Me ta dona vosso mi espírito, e vosso lo biba a trobe. E lo milaga vosso biba dem vosso mes país a trobe. E ora ei vosso lo reconhece, kutamita Senhor, ami abisa e ami ahasi. Essa que tá lo que Senhor tabisa. Palavra de Deus. Nós te alabamos, Senhor. Nós te segui alabar, Senhor, e o salmo responsorial que nos torta repetida. Sempre, Senhor, que perdona, sua bondade infinito. Nos tur, sempre, Senhor, que perdona,
sua bondade infinito. Foi de abismo, Senhor, me tá chamado. Entende me súplica. Ó Senhor, escucha-me. Ponetino na grito de minha alma. Nos tur, sempre, Senhor, que perdona. Sua bondade infinito. Se bocorda nos picanan, Senhor, quem lo porwanta bo juicio? Cerca bo nos porhanha perdão, para nos sinha respetável. Nos tur, sempre, Senhor, que perdona, sua bondade infinito. Mita guarda sorriba, Senhor, mita fé em sua palavra, mita angela chegada de Senhor, mas que guardia ta espera luz de dia. Nos tur, sempre, Senhor, que perdona, sua bondade infinito. Mas que guardia ta espera luz de dia, espera, Senhor, o Israel, pa sombra cerca de tintur gracia, salvação abundante. Nos tur, sempre, Senhor, que perdona, sua bondade infinito. De duas leituras. Leitura for de carta de São Pablo na Cristiana de Roma. Romana, estão que ta seguindo a natureza pecador, não por agradar a Deus. Sin embargo, vos não ta viva segundo desejo pecador, pero segundo Espírito Santo. Já que o Espírito de Deus ta viva em vos, é um que não tem Espírito de Cristo, não ta pertenece a Cristo. Mas se Cristo ta viva em vos, Espírito Santo ta viva para vos. Para sombra Deus a aceitar vos como agradável em sua vista, aunque vosso corpo está destinado para morrer, para motivo de pecar. Agora, se o Espírito de Deus, que alanta Jesus fora de morto, está viva em vos, e mesmo que alanta Cristo, também lhe dá vosso corpo mortal vida, para meio de seu Espírito, que está viva em vos. Palavra de Deus. Senhor seja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesucristo segundo São Juan. Tem tempo já, certo homem chamado Lázaro abiramalo. Estava viva na Betânia, e pueblo caminha Maria e Marta, irmã de Maria, estava viva. E Maria aqui estava emerson com a junta Jesus supia com perfume e secanan com seu cabelo. E o homem malo estava surumang. E o irmão moenan amanda bisa Jesus, Senhor, é um que bota estima tá malo. Ora Jesus atende notícia, ela bisa. E maleza aqui não está resultado de morto, mas está para dar glória a Deus. Para meio de maleza e o de Deus lo hanya glória. Pensei, ora Jesus atende que Lázaro estava tão malo, ela queda 2 dias mais caminha estava tá. Aunque estava tá estima Marta e sua irmã Moé e Lázaro. Mas depois, ela disse a seu discípulo, lá nos bang Judeia trobe. Mas seu discípulo disse, Rabi, unta aqui, dia e gente nang di Judea estava buscando para piedrabo, anto porque vai trobe, Jesus contestaram, durante dia, nota 12 horas tem luz, se ende cana, den dia e nota trompeca, para sobra, eta mira é luz que está brilhando riba mundo. Mas se ende cana a noite, eta trompeca, para sobra, e não tem luz para que mira.
Jesus agrega na lo que ele acaba de bisa. Nos amigo Lázaro abai sossega, ma ami tabai lante. Sudel discípulo nang a conteste, si ta sossega a su culpa, lo he recuperado. Jesus estava ta kemen ku Lázaro a muri, manang estava ta ting denang cabeça ku ta tocante de sonho, sossego de sonho, Jesus estava ta papia. Pensei, Jesus abisa nang bom claro. Lázaro a muri. Mamita contento pa boso, kumino estava ta cerca de, basina boso querer. Ban cerca de. E ora ei, Tomás, chamado também hoje, avisa é outro discípulo nang. Laga nós também vamos junto com ele e nós estamos muri junto com ele. Ora Jesus chega, ele atende com a dera Lázaro 4 dias para acabar. Betânia estava queda cerca de Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros leu. Pensei, o gente de abini cerca Marta e Maria para consolar com o morto de Narumang. Ora Marta atende que Jesus estava na caminho, ela vai encontrar Maria aqui na casa. Marta avisa Jesus, Senhor, se você estava aqui, meu irmão não morre. Mas até ainda me está consciente que se você pedir a Deus algo, lo não negabo. Jesus avisa, meu irmão lo lanta fora de morto. Marta a responder, misa que esta lanta fora de morto riba é o último dia. Ora Deus lanta tur morto. Jesus avisa, a mí ta resurrección y vida. Es un que quiere en mí, lo viva hasta si morir. Y un ende que tiene vida eterna, lo no morir nunca más. ¿Vos querés aquí? Marta contesté, sí, Señor. Ya me quiere acaba, que a bota é Mesías, e de Dios que vini na mundo. Después de abisacina, Marta abai casback, e bisa surumang Maria, quieto. Maestro está aqui, e que pape cubo. Assim Maria atende lo que Marta avise, ela lanta mesora, vai cerca Jesus. Jesus não adrente pueblo ainda, mas estava na lugar caminho Marta a encontré. Ora ainda não, que estava a consolar Maria na casa, a mire lanta vai pura, não a seguir. Na pensa que a grave de Lázaro estava também para visitar, para llorar morto de surumang. Maria chega caminho de Jesus, estava e assim, ela mira Jesus, ela tira sua culpa bom na suela, su dilante e avisa, Senhor, se você estava aqui, meu irmão não a morrer. Ora Jesus, a mira Maria e gente não que a seguir está llora, ela vira perturba. Lo que ela mira atrás riba e ela apunta. Unda boso adere, não a contesta, Senhor, vi mira. Jesus estava a llorar. E gente não a comentar, mira quanto estava a estima Lázaro, mas outro não a lagasa, e que por aduna é ciego vista, não por assim também que o homem aqui não morre. Jesus a volve vira perturbar. Ela vai na grave, que estava cueva tapar com pedra na entrada. Ela ordena, quita a pedra. Marta, rumang dia defunto, avise, mas Senhor, é morto está role acaba, e tem 4 dias morto. Jesus a conteste, me não avisabo que se você quer, bota mira a glória de Deus, e ora ei na quita a pedra. Jesus aí sa sua cara na cielo e avisa, Tata, me está agradecido que você escuta-me. Bisa que sempre bota escutar a mim. Mas tapa é multitud que está rondonami aqui, tende, me tá bisa a saki. Já não por querer que está abo a mandami. Depois de aresa assina, ela bisa na voz alto, Lázaro sali para fora.
E defunto asali kumang ipia loradem panha e cara mara kulensu. Jesus sabi sanang kita e panha nang ei for sukurpa ilage bai. Hopi hende kwa bimbisita Maria e mira kiko Jesus ahasi aquere denje. Palavra do Senhor. Waranturum mas bom dia, ave nos está tende história caminho de Jesus está llora seu amigo Lázaro. A palavra que Jesus está usa é a seguinte: kita e panha forige e lage cana. E outra palavra sali a fo, susta dal grito na voz alto, bisando e morto de su grave, sali a fo. E palavra aqui dá uma história de liberação. Liberação fora de qualquer forma de esclavitud. Deus que lanta-nos foi nos grave. De 5 domingo de quaresma. E cada de nós que ainda está nos grave, para motivo que gente avisa nos via fracasso, para o bebê, nós está de grave para motivo de outro gente não. Escutando outro gente não que avisado, botou fracasso, nunca mais abolo logra de vida, da maneira bota de grave. O mundo aqui é culpado, anto igreja te ainda que está proclamar a palavra de Jesus saliafo. Agora, quem está ainda está de grave, ele não descorajar, desanimar, ele desesperar, ele tem de medo, e nós todos com medo está paralisando-nos. Toda forma que nós está de grave. Pero ave, bancorda, a palavra de Jesus, está sempre vai escutar-me, e me saco abolo cumpre o que a mim te pedi. Ave, mas com uma igreja nos turta reza, te pedi Senhor para nos sali foi de grave aqui, maneira Lázaro sali foi de grave. Ave, mas lago nos compreender e fichão aqui que Jesus ave está dando na Marta. Marta bota querer poder de fé, poder de amor, poder de compaixão. Jesus amor, armar com o amor de Deus, armar com fé, confiança em Deus, armar com compaixão, tabisa é morto, seu amigo Lázaro, passar-lhe a fome. Ave nos tem medo, desesperar, mundo inteiro. A igreja que acompanha-nos, igreja também da maneira Jesus que avisa, quita a pedra foi de grave, quita a pedra foi de grave. E para isso avisa, quita a paia não foi de nós. Para isso ora a gente avisa, tá 4 dias acaba, e tá morto, e tá role. Nós está ignorar, a igreja está ignorar e protesta aqui de gente onde nós. Só igreja está deseja de Deus seu povo. Para os tour junto, sali foi grave aqui. Sabe a mensagem de 5 domingo de quaresma. Papa Pablo VI avisa a igreja está servidor para a humanidade. A minha irmã, a igreja da nos tour. A igreja está cada de nós. Vamos pedir ave para o Senhor, na cada de nós graça. De maneira Jesus, nos porta armar com Deus seu amor, Deus sua compaixão, Deus sua armar com a fé aqui de Deus, para nós por visa outro não que ainda tem grave, sali a fo. Bangra Senhor também para todos não que de maneira Jesus para nós por teu amigo, nos irmão, nos maior não, ou qualquer gente
que encorajar-nos para sair foi nos grave. E ainda não equivocar, ainda tem hope Lázaro canando arriba do mundo aqui. Não está vivo, não está da vida, pero ainda não está morto espiritualmente. Essa não está vida, não está vale a pena para viver vida aqui. Es não que não está mira futuro de na vida, es não sem perspectiva de na vida. Es não que sem entusiasmo para viver vida aqui. Es não sem energia positiva. Es não que bisa ami que um fracasso, ami na logra e nunca mais ami lo no logra. Tur es não kita el Lázaro no vivo, que está vivo no meio de nós. E nós tayama pabisdang mirumang sali foi de grave mirumang kita e paano kuta marabo. Mas história de ave, então história de liberação para qualquer forma de esclavitud. Que o Senhor e cada um de nós passali foi nos grave e Senhor em verdade duna nos igreja e força e graça para e vos que grito na voz alto para o sair junto foi qualquer forma de esclavitud. Ayer nos mira com a igreja católica de pessoa de Papa Francisco a pedir e com fé e confiança, Senhor, me dá confia com o teu amor, Senhor, me dá confia com o teu Deus de misericórdia. Lá no sali foi de escuridade aqui. Lá no sali foi escuridade aqui que azotar mundo inteiro. Anto na final nos mira também com sua santidade, da bendicionar inteiro mundo que urbe et orbi e bendição para inteiro mundo. Nós está confia e nós está querer que ainda Jesus também meio de nós. Jesus está acompanhando-nos. Nossa igreja, da maneira sacramento de Jesus, meio de nós que acompanha-nos, que está encorajar-nos para, apesar de toda situação na escura, nós se querer e confiar em Deus de Jesus, que habitamente avisa-nos, salia fo. Amém. Meu irmão, pastor, landa para e nós está professando nos fé de credo. Mira querer em Deus, Tata Todo-Poderoso, Criador de céu e de terra, de Jesus Cristo, seu único e nosso Senhor, cura concebido de Espírito Santo, a nasce de Maria Virgem, apareceu de Pôncio Pilato, não a crucifique, ela morre e não adere. Ela vai de reino de morto, e de 3 dias ela ressuscita. Ela sube no céu e está sentada à mão direita de Deus Tata Todo-Poderoso. Já ele viene para juzgar vivo e morto. Mira que é Espírito Santo, Igreja Santa e Católica, comunhão de santo, perdão de pecado, ressurreição de carne e vida eterna. Amém. Minumang nos awarta acudir a nos Deus com nos oracionan e nos reza com confiança. Rumarang yang de confiança nos acudir a Deus que ainda revelar nosso amor de persona de Cristo Jesus, suyo bem estimado, se laga nos reza. Para a Igreja de Deus, meio de incredulidade do mundo, sigue predicar felicidade e vida futuro. Oh Senhor, Nos tabidib, escucha-nos. Para tu reino rond mundo, para não querer que ta abo amanda Jesus, para salvar o mundo foi morto eterno. Oh Senhor, Nos tabidib, escucha-nos. para esnan que trabalha em sacramento de bautismo e a noite santo de Páscoa, para não aumentar a felicidade de hope rende. Oh Senhor, Nos tabidib, escucha-nos. para nós tur,
para nos fé de ressurreição, para nos por larga e grave de nos pecar, para meio de bom confissão sacramental, cerca pastor e assina por tende a palavra de Jesus, que te manda nos sali a fo. De a condição é, Senhor, nos pedimos, escucha-nos. para tu enfermo e moribundo, para não por sentir não aliviar, para meio de sacramento de enfermo não, Senhor, Nos pedimos, escucha-nos. para larga o mundo aqui e dentro sua casa celestial, Senhor, Nos pedimos, escucha-nos. nos dá reza para nós intenção em particular, Senhor, Nos pedimos, escucha-nos. E para Senhor, escucha nos peticionan, ave nos da halsa na Senhor, tur nos rumadang kapidi nos paresa panang intensyon, patulis ng kutamalu, Senhor, por ibumangsa na ribanang, ikura na alma ikurba, patulis ng kwesibang aki, lo kumpli ayamas di vida, pa Senhor concede boso hopi ayamas di bendición, Senhor, nos te pedimos, escucha-nos, e nos reza o mundo inteiro, para Isco Show, para Aruba, Bonaire, Sint Eustácio, Sint Maarten, Saba, 36 islas que forma o Obispado de Willemstad, para Senhor acompanhar-nos com seu amor, sua misericórdia, guarda e proteja-nos de turcos malos e guarda-nos especialmente de maldade, de pandemia que a Covid-19 está causa por visa quase inteiro mundo. Para Senhor guarda e proteja-nos, Senhor. nós te pedimos, escucha-nos. Para Senhor liberar todos os que viva de sombra no escuro de morto, para Senhor e vai alma ng aqui, irang por tende a palavra ng aqui sale a fo, para começar de novo. Senhor, nós te pedimos, escucha-nos, mi irmã, sempre a Virgem Maria te acompanha-nos em nossa oração e junto com ela nos reza. Mira comendabo Maria e em graça, Senhor, te cubo, bota bendicionada em tu mulher e fruta de bobarica, Jesus te bendicionada. Santa Maria, Mama de Deus, pedi para nós, pecador, agora e na hora de nos morto. Amém. E tu está aqui nós te pedimos, de nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ila nos reza rumanang panos sacrificio por agradable na Dios Tata Todopoderoso. Dios Todopoderoso, ta bondad, apore nos lanta y crece de fe cristiana, pisei nos por acercabo como tata, y pedimos con confianza, purificar nos corazón litúrgica, por meio de sacrifício de Boiú Jesucristo, que está vive e reina dentro do siglo de siglo. Senhor, seja convosco, alça vosso coração e laga-nos graça, Senhor, nos Deus. Em verdade, a nos dever e tá bom para nós de graça vos sempre tur caminda,
Dada Santo Dios, Todopoderoso y Eterno, por medio de Cristo nuestro Señor. Pasó siendo gente de verde mes, por ayora a su amigo Lázaro, y siendo Dios por toda eternidad, Él manda e morto sale fora de su graf. De mesma maneira, de su amor tierno para gente, Él pone nos também lanta, con vida enteramente novo, gracia no misterio de su morto y resurrección. Para meio de Turangali Santo, reunido delante de trono, te adorar bo divino majestad. Lá-nos uninos vos cu nang alabanza e nosta resta na bo honor. Santo, Santo, Santo bota, ó Senhor Deus do universo, cielo e terra ta de bo glória, Hosana de altura. Bendicionada é sungo da bini, de nome de Senhor, Hosana de altura. Oração Eucarístico 2. Em verdade, Senhor, bota santo, fuente editor, santidade, pesei, nosta pedibo, santificai e ofrenderão aqui, corosea de vos Espírito, para ambir para nós, curva e zangar de nosso Senhor Jesus Cristo. Que en dia entregar su mes voluntariamente para sufra coge pan e agradeciendo a Kibre, a dune na su discípulo nang dizendo, toma vosotros come dije, sobre saki tami curva, culota entrega para vosso. De mesma maneira, depois de cena, ela coge cálice também, ela volve agradecido e adune na sua discípula dizendo, toma vosotros, bebe de sobre saque te cálice de mi sangue da aliança novo e eterno, culota drama para vos e para hopi gente, para perdão de pica. Hace saque na mi memória. E nós está proclamar o mistério de fé. Nós está adorando Cristo e nós está bendicionando sobre a boa salva mundo para a Santa Cruz. Você recordando Cristo, su morto e a ressurreição, nós está oferecendo tata e pão de vida e cálice de salvação. E nós está agradecido, cubaios digno por para aqui, de boa presença, e oferecemos nosso serviço. Humildemente nos rogamos para o Espírito Santo, três anos mais cerca outro, para nos virar nos escuta, toma parte de mes curva e sangue de Cristo. Acorda, Senhor, boa igreja, plamar e para o mundo inteiro, hacia perfeito de amor, junto com os Papa Francisco, nosso bispo Luiz Antônio, e futuro trovador de o pueblo. Quando também arriba nos romanos, com a bai se acaba de esperança de ressurreição e ribatur de fundo, la grandrenta de luz de boa majestade. Ter misericórdia conosco, nos está pedindo para nos merecer de tocar parte de vida eterna junto com Maria, Mama gloriosa de Deus, com San José, seu esposo, mendorar apóstolo ng Tur Santo, com o curso de siglo ng a viva de boa amistad. Permitinos alabar e glorificabo de Jesus Cristo Bayu, pameri de Je junto com ele, nabo Deus Tata Todo-Poderoso, de unidade do Espírito Santo, tur honor e glória dentro do siglo de siglo.
Irmão, reza e oração maneira nos, Divino Maestro, nos Salvador, assim a nós. Nos Tata, que está no cielo, bom nome seja santificado, o reino venha a nós, boa vontade seja assim na terra como no cielo. Dá-nos ave nos pão de cada dia, e perdonar-nos nos deve, mescos que nos está perdonar nos devedores. Laga-nos cair em tentação, mas livra-nos de malo. Livra-nos do malo, Senhor, nos boa paz o dia aqui. Ajuda-nos com boa misericórdia, para os que da sempre livre de pecar e proteger contra toda tribulação. Mientras nos aguarda a venida gloriosa de Jesucristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, apóstolo nang mi talaga boso paz, mi tado na boso. Numira nos picarang sino feri bo iglesia e según bo voluntad, dune bo paz e unidad completo, a bo cuta viva y reina, dentro siglo de siglo nang. E paz de Senhor seja sempre com vosotros. Como hermanos en Cristo, nos desea otro paz. Lam de Deus, kuta kita pica di mundo. Lam de Deus, kuta kita pica di mundo. Lam de Deus, kuta kita pica di mundo, duna-nos paz. Dalam de Deus, kuta kita pica di mundo, e dichoso te esnang kuta convidar na cena do Senhor. Senhor, me está digno para vir e ser kami, mapapia palavra só, e lo me ta cura. Viva Jesús el Señor, viva Jesús el Señor, viva Jesús el Señor, viva Jesús el Señor, el bebe. El bebe, beba Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor, reina Jesús, reina Jesús, el Señor, el reina, el reina, el reina, reina. Reina Jesús, el Señor. Sana Jesús, sana Jesús, el Señor. Sana Jesús, el Señor. Sana Jesús, el Señor. Sana Jesús, el Señor, el sana
El sana, El sana, sana, sana Jesús, el Señor. Alma de Cristo, santificanos. Curva de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, légranos. Agua de costilla de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, fortificanos. O bom Jesus, escucha-nos. De morida esconde-nos. Não permiti para nos separar fordivo. Com o inimigo malicioso, defende-nos. Na hora de nos morto, llama-nos. E manda-nos vir cerca bo, para junto com o santo nang, nos talababo, dentro siglo de siglo nang. Amém. Laga nos reza. Deus Todo-Poderoso nos por a tomar parte na curva e sangue de boiú. Agora nos está pedindo, lá nos queda sempre membro não fiel de curva místico de Cristo Jesus, boa igreja, que está viva e reina dentro do siglo de siglo nang. Mirbarang bang reza e oração na honor de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defende-nos de bringamento contra a malícia e engano de diabo. Seja nos proteção, para Deus manda ribaje. Nos pide humildemente, e abo príncipe de exército celestial, manda com poder divino do inferno, Satanás e outro mal espírito, com a ronda do mundo, para a perdição de alma. Amém. San Miguel Arcángel, pide para nós. Perwaran na bosantur, feliz dia domingo, simang yang de positivismo, yang de luz de Cristo Jesus. Ilang nos de palavra aqui, caminho de Jesus tabisa-nos, sali a fo. De 5 simang de quaresma, awita 5 dia domingo de quaresma, pero nos trabalhando, outro simang lota dia domingo de Rama. Pues, outro simang dia domingo de Rama, caminho nos tabay corda e celebrar a entrada de Jesus na estado e cidade de Jerusalém. Nos trabalha nos cabeças e nos está pedindo Senhor sua bendição. Senhor, seja conosco. E bendição de Deus Todo-Poderoso, Tata, Yu e Espírito Santo, baja riba vosso e queda sempre conosco. Vosso bang na paz. Mirbarang nos canta al final y cantica en honor de la Virgen María 285. Na cielo ti estrella bonita y clara, adorno de Dios subiste alabar, mas ningún te brilla con tanto esplendor, estrella de mama, Dino Salvador. O estrella estima, o estrella gaba, ai mostra boiunam, e porta espera. La mandinos vida ta grande escur, ta yang di peligar pahinde nang tur, ay mandao mama estrella bolos, señal de esperanza, señal de Jesús. O estrella estima, o estrella gaba, ay mostravo yunam, e porta espera. Nos barco ta lucha ta lora carga, y viento que ola ng alamanta, pakita nos rumbo foi porta, foi cas, ay mira ng forza, tabira di mas. O estrella estima, o estrella gaba, ay mostravo yunang,
e porta spera. Un día e viaja lo cava panos, ay mare por cava den havdenos Dios, caminda libra vodi dur tempestad, nos goza e fuente de bo claridad. O estrella estima, o estrella gaba, ai mostra boiuna e porta spera.